Vocês sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa comigo, a professora Jéssica Ribeiro. A nossa aula de hoje vai exigir bastante atenção de vocês, tá certo? Então, fiquem atentos, muita atenção em cada explicação, para que vocês compreendam direitinho esse assunto, tá bom? O assunto da aula de hoje chama-se paralelismo sintático. Olha que nome, hein? Não é tão difícil, não, mas vai exigir que vocês prestem bastante atenção para entender o que é o paralelismo sintático, que é o que nós vamos começar a responder agora. O que é? O paralelismo sintático é uma convenção estabelecida pela escrita, tá certo? Pela língua escrita. Deve-se conferir uma forma paralela e elementos paralelos. Por isso, é preciso identificar estruturas sintáticas semelhantes e respeitá-las. Sendo assim, o paralelismo sintático, ou também chamado de paralelismo gramatical, observa a ligação existente entre as funções sintáticas ou morfológicas dos elementos dentro da oração. O que isso quer dizer? Que quando a gente está fazendo a construção das frases e dos textos, muitas vezes a gente estabelece uma estrutura e usa termos que quebram essa estrutura, que rompem com o paralelismo. E é o que a gente vai observar agora nos exemplos, situações em que houve uma quebra de paralelismo e a gente vai precisar usar esse paralelismo para corrigir a estrutura dessas frases. Vocês vão compreender melhor agora quando a gente estiver fazendo nos exemplos. Então, vejam só. Nesse primeiro exemplo diz o seguinte: o que espero das férias? Viagens, praia e visitar lugares diferentes. Aparentemente, tem algum erro aqui nessa frase? Vou repetir. O que espero das férias? Viagens, praia e visitar lugares diferentes. Vamos descobrir aqui se essa estrutura está correta ou não. Eita, não está. O que será que tem de erro aqui? O que foi que quebrou o paralelismo? Vamos observar. Dentro do sentido dessa estrutura diz o seguinte: o que eu espero das férias? Aí coloca-se os dois pontos, porque depois dele o enunciado vai explicar o que é que está esperando-se das férias. Então, espera-se o quê? Viagens, praia e visitar lugares diferentes. Observe que dentro dessa estrutura eu coloquei aqui viagens, é um substantivo. Férias, praias, perdão, também é um substantivo, tá certo? Mas aqui, no terceiro elemento, que ele vai explicar o que se espera das férias, ele não começa com o substantivo, ele quebra essa regrinha do substantivo porque ele colocou um verbo, visitar. Visitar é um verbo. Então, esperava-se três coisas das férias. A primeira, viagens. A segunda, praia. E a terceira, visitar lugares diferentes. Qual é o erro aqui dentro da construção dessa estrutura? Que para dizer a primeira e a segunda coisa que se esperava das férias, utilizou-se de palavras que são substantivos. Mas na continuação, para dizer o último item, ao invés de já dizer começando com substantivo, começou-se com um verbo. Então, houve uma quebra aí dessa situação. Vinha substantivo, substantivo, de repente verbo, dentro da mesma estrutura. Então, houve uma quebra do paralelismo e a gente vai precisar corrigir. Nós poderíamos corrigir da seguinte forma: o que espero das férias? Aí, novamente, vai dizer viagens, praia e visitas. Olha aqui, eu substituí o verbo por um substantivo. Visitas a lugares diferentes. Então, agora eu mantive o paralelismo. Então, eu tenho a situação 1, um substantivo. Na situação 2, também é um substantivo. E na situação 3, a terceira coisa que se espera das séries, agora corrigiu, também é um substantivo, que inicia-se aqui a informação. Então, agora eu consegui fazer o paralelismo. O que é o paralelismo? Você manter a mesma estrutura dentro de uma sequência. Então, dentro dessa sequência que explicava-se tudo o que se queria das férias,
eu consegui fazer agora o paralelismo sintático. Substantivo, 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 para dizer. Tá certo? Então, houve uma correção. Aqui dentro dessa estrutura, o que a tornou correta agora. Na situação 1, que parecia correta, na verdade, não estava. Vamos ver outro exemplo. Hoje eu vou caminhar, correr e mais tarde apreciarei o futebol. Tudo certo nessa estrutura? Negativo. Tem um problema aqui. Hoje eu vou o quê? Caminhar, correr e mais tarde vai fazer mais o quê? Apreciarei o futebol. Veja que são 3 coisas que serão feitas. A primeira é caminhar, a segunda é correr e a terceira é a apreciação do futebol. Qual o problema aqui dessa estrutura? Que a palavra caminhar é um verbo. A palavra correr também é um verbo no infinitivo, terminado em AR, ER. Mas na terceira coisa que vai ser feita mais tarde, ele começou com um verbo, mas o verbo não está no infinitivo. Apreciarei está flexionado aqui na primeira pessoa, tá certo? Houve uma flexão. Eu apreciarei. Enquanto no começo da estrutura o verbo estava no infinitivo, para finalizar ele colocou um verbo flexionado. No tempo futuro, ó, apreciarei, uma coisa que ainda vai ser feita. E nessas duas o verbo estava no infinitivo. Por que eu digo que estava no infinitivo? Porque não tinha nenhuma flexão, ó, terminava com AR e ER. Eu preciso corrigir através do paralelismo. Então, o que é que eu vou fazer? Ó? Hoje eu vou caminhar, correr, tem um R aqui, tem que ter, ficou faltando. E mais tarde, apreciar o futebol. Aí agora eu fiz o paralelismo. Ó. Coloquei verbo, verbo e verbo. E os 3 estão no infinitivo. Tá certo? Os 3 estão no infinitivo. Então, agora eu tenho a repetição da mesma estrutura. Verbo, verbo e verbo. 3 verbos no infinitivo. Agora sim, eles estão paralelos, certo? Eles estão combinando. Agora deu certo. Eu poderia corrigir de outra forma ainda essa situação. Ao invés de manter a correção colocando o verbo que não estava no infinitivo, eu posso modificar os que estavam. Ó. Onde tinha caminhar, eu posso colocar caminharei, correrei e mais tarde apreciarei. Então, veja que agora eu peguei os 3 e flexionei, ó, o verbo flexionado. Aqui também e aqui também. Então, tinha 2 formas de corrigir o erro dessa estrutura aqui. Ou pegando a palavra apreciarei e transformando ela num verbo do infinitivo, para combinar com correr e caminhar, era uma forma de construir, ou pegar o verbo correr e caminhar e transformar num verbo flexionado no tempo futuro, tá certo? Então, tinha 2 formas de corrigir o paralelismo aqui. Verbo, verbo, verbo no infinitivo ou verbo, verbo, verbo flexionado no tempo futuro. Aí fica correto. Outra situação com paralelismo sintático para a gente ver. A pessoa esperta e que estuda muito tem mais chances. A pessoa esperta e que estuda muito tem mais chances. Essa estrutura está correta ou não? Não. Vamos observar que eu estou falando de uma pessoa, não é isso? Eu estou dizendo que essa pessoa é o quê? Esperta e que estuda muito. 2 características relacionadas à pessoa. Quem é esperta? A pessoa. Quem estuda muito? A pessoa também.
Só que essas duas características foram feitas de modos diferentes. A primeira característica usou apenas uma palavra que é um adjetivo. Para manter o paralelismo, poderia ter usado um adjetivo de novo, mas usou-se uma oração no valor de adjetivo. Usou-se uma oração no valor de um adjetivo. Por que uma oração? Porque dentro dessa estrutura tem um verbo, que estuda muito. Eu preciso corrigir. Ou eu deixo tudo com adjetivo, ou eu deixo tudo com oração. Os dois misturados não vai manter o paralelismo, tem essa quebra, então eu preciso corrigir. Vamos ver a primeira forma de correção. A pessoa esperta, ó, mantive o adjetivo. E peguei essa oração que dizia que estuda muito e transformei em uma palavra só, que também é um adjetivo. Estudiosa. Que estuda muito quer dizer que é estudiosa. É adjetivo também. Agora eu mantive o paralelismo sintático. As duas características da pessoa estão sendo ditas através de dois adjetivos, ou seja, da mesma classe de palavras, esperta e estudiosa. Agora ficou correto. Eu poderia corrigir de outro modo ainda essa estrutura que estava errada. Ao invés de transformar tudo em adjetivo, eu poderia transformar em oração. Veja, a pessoa que tem esperteza, antes estava a palavra esperta, agora eu peguei a palavra esperta e transformei numa oração. Olha o verbo aqui, ó. Por isso é uma oração. Transformei numa oração. E que estuda muito, que era o que estava, né? Lá no comecinho, ó, a oração que estava, eu mantive e fiz a transformação aqui agora. Então, eu mantive a oração que já estava e transformei o adjetivo. Então, existem duas formas aqui de fazer a correção desse exemplo que estava errado. Ou eu deixo adjetivo, adjetivo, ou eu deixo oração, oração. E as duas fazem referência ao substantivo pessoa. Quem é que tem esperteza? A pessoa. Quem é que estuda muito? A pessoa também. Então, veja que agora eu fiz o paralelismo sintático. As duas estruturas que se referiam à pessoa eram orações, ou as duas estruturas que se referiam à pessoa eram dois adjetivos. Quando eu misturo, aí eu tenho um erro, eu tenho uma quebra do paralelismo sintático. Parece que está certo, mas não está. Outro exemplo. O governo brasileiro negocia com os Estados Unidos novas tecnologias para o meio ambiente. E aí, tudo certo? Não, tem um errozinho aqui também. Então, o que é que eu observo aqui? Eu tenho, ó, o governo brasileiro. O governo brasileiro negocia com quem? Com os Estados Unidos. Por que é que tem um problema aqui? Porque o governo brasileiro, quem é o governo brasileiro? São as pessoas, né? Os representantes políticos. Então, vou colocar aqui a palavra políticos. O governo brasileiro é composto pelos políticos, deputados, senadores, enfim, todos. Formam o governo brasileiro, presidente, governador, formam o governo brasileiro. Negocia com os Estados Unidos novas tecnologias. Os Estados Unidos são os políticos, as pessoas que governam? Não, os Estados Unidos são um país. Então, veja que aqui eu me referi a pessoas, tá certo? Aos políticos que formam o governo brasileiro, e estou colocando em paralelo com outra coisa que não são o governo de algum lugar, e sim o próprio país. Então, eu preciso corrigir esse erro de paralelismo. Então, o que é que eu posso fazer para consertar? Manter aqui, quando diz ó, o governo brasileiro, eu posso repetir essa parte e consertar aqui onde tinha os Estados Unidos, ao invés de eu dizer o país, eu posso dizer o governo americano. Agora fica governo com governo, tá certo? Então, aqui eu tenho as pessoas, os políticos, o governo do Brasil, né? Composto pelos políticos. E agora eu tenho o governo americano, que também vai ser composto
pelos políticos de lá. Aí agora eu tenho políticos com políticos, tá certo? Governo com governo. É uma forma de consertar esse erro. Existe outra forma de consertar? Existe. Ao invés de eu dizer o governo brasileiro, eu posso simplesmente dizer o Brasil. O Brasil negocia com os Estados Unidos. Novas tecnologias para o meio ambiente. Agora eu tenho. O Brasil é o quê? É um país. Os Estados Unidos são o quê? País também. Agora eu tenho o paralelismo, veja, está paralelo, está combinando uma coisa com a outra. Políticos com políticos, que é o governo, né, a representação do governo, e país com país. Agora as estruturas ficaram ok, ficaram corretas. Então, minha gente, isso é o paralelismo, quando eu mantenho a mesma estrutura dentro de uma frase, dentro do texto, quando eu não misturo estruturas diferentes para construir uma quebra no raciocínio, tá certo? Aqui, nessa frase que estava errada, é porque tinha uma quebra. Eu estou dizendo que o governo está negociando com o país, ele não está negociando com o país em si. Então, eu preciso corrigir. Ou eu coloco o governo com o governo, ou eu coloco o país com o país. Aí fica uma estrutura paralela, combinando uma com a outra, tá certo? Então, espero que vocês tenham compreendido esse assunto. Viram que não é tão difícil assim, mas que precisa que a gente preste bastante atenção. Um forte abraço e até a próxima aula.